Conhecimento é a ferramenta mais poderosa para conquistar a liberdade financeira. A Genial Educação é uma escola de educação financeira, uma iniciativa entre Genial Investimentos e Estácio, uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Nossos cursos unem a expertise de grandes especialistas do mercado a uma metodologia inovadora. Desenvolvemos conteúdos para que você possa dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos ou se tornar um investidor profissional consistente. Temos cursos do básico ao avançado, como análise técnica, aprenda a investir em ações, opções, long short, psicologia do trader, fundos imobiliários e muito mais. Sabe o que é ainda melhor? Contamos com o apoio da B3 nessa jornada, garantindo que mais pessoas tenham acesso à educação financeira com um conteúdo relevante e de qualidade. Venha transformar o seu futuro com a Genial Educação. Boa noite, eu me chamo Alexandre Conde e sou responsável pela área tributária da Genial. Sejam bem-vindos à nossa live. Nós hoje vamos falar sobre a reforma tributária. Vamos começar pedindo que todos sigam o nosso canal, curtam esse vídeo e lembrem-se que o nosso chat já está aberto para perguntas desde o início, para que a nossa live seja mais interativa e nós possamos trazer a vocês as respostas que vocês desejam sobre esse tema tão importante. Os nossos convidados hoje são Hermano Barbosa, sócio do BMA Advogados, e Renato Batiston, sócio do Sescom Barrier Advogados. A reforma tributária é um debate que se estende no Brasil por muitos anos. A solução encontrada pelo governo foi um fatiamento do tema. No último dia 26 de junho, o Congresso Nacional recebeu um projeto de lei que trata de mudanças profundas na tributação do IR, o imposto de renda que afeta tanto as pessoas físicas, pessoas jurídicas, e também houve mudanças amplas na tributação do mercado financeiro. Os pilares principais dessa mudança estão ligados à diminuição do imposto de renda das pessoas físicas dos seus salários, né, dos seus recebimentos, e do IR pago pelas empresas. Um outro pilar muito importante é a tributação dos dividendos, que hoje são tratados como isentos no Brasil, desde 1996 são isentos. Nós vamos começar falando, Hermano e Renato, eu acho que é importante a gente esclarecer um pouco o que é o processo legislativo, qual o processo legislativo que esse projeto de lei tem que seguir e até quando, qual a análise feita pelo Congresso e o que o Congresso pode alterar, enfim, o que pode acontecer a partir desse momento com o projeto de lei estando no Legislativo. Hermano? Bom, primeiro, Alexandre, muito obrigado pelo convite, você representando a Genial. Prazer, Renato. Especialmente muito obrigado a todos que estão participando dessa live. Um prazer muito grande estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante. Com relação à sua questão, Alexandre, diferentemente de outras reformas que já tiveram em discussão, inclusive no ano passado, aquelas que tinham a ver com tributação do consumo, IVA, né, ICMS, IPI, essa alteração agora que está sendo proposta, ela foi feita tendo por objetivo o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro e sob a forma de um projeto de lei, né? Então, ela foi apresentada ao Congresso Nacional e vai seguir o trâmite de aprovação de um projeto de lei. Assim, grosso modo, como é que funciona? Ele vai ser examinado na Câmara dos Deputados, onde o projeto foi recebido e atualmente está. Caso aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado, onde será apreciado. Se tiver alguma alteração, ele volta para a Câmara dos Deputados e assim sucessivamente, até que, chegado um texto de consenso entre ambas as casas, ele é submetido à sanção pelo Presidente da República. Depois da sanção, ele precisa ser publicado no Diário Oficial para, então, produzir seus efeitos a partir do ano seguinte, com relação a todos os dispositivos que tenham por objetivo o aumento de tributação, a criação de novos fatos geradores, a revogação de isenções já existentes, como exemplo da isenção da tributação de dividendos que você mencionou. Agora, esse é o processo legislativo
normal, vamos dizer, dentro de cada uma das casas você tem as comissões temáticas especializadas para apreciação daquele documento, né? Agora, no processo legislativo, por vezes, você tem regimes de urgência, você tem acelerações da tramitação com vistas a ter uma análise mais abreviada. A gente precisa ficar atento a isso. E antecipando o meu comentário, acho que esse é um projeto que, por sua grande importância, seu grande potencial de impacto, deveria seguir o regime normal, né, do processo legislativo de aprovação de leis. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. A principal mudança, sem dúvida nenhuma, a mais chamativa, diz respeito ao fim da isenção sobre os dividendos pagos, né? Criou-se uma alíquota de 20%. O que você acha que isso impacta, Renato, a partir daqui, no dia a dia das empresas, das pessoas, enfim? Como é que vocês no escritório estão vendo essa mudança? Ela tem exceções? Onde elas se aplicam de verdade? Tá ok. Bom, antes de mais nada, boa noite, Alexandre, boa noite, Hermano, boa noite ao público. Obrigado pelo convite para discutir esse tema tão rico, polêmico e que, de certa forma, pegou muita gente de surpresa, né? Essa questão dos dividendos, eu diria assim, né, é praticamente uma revolução em tudo que a gente está acostumado a ver, a discutir, a estruturar, né? Os investidores contam com, quando fizeram os seus investimentos ou pensam os seus investimentos, eles levam em consideração essa isenção, o retorno que eles pensam leva em consideração isso. Parte-se da premissa de que a tributação corporativa, que hoje é de 34%, ela é suficiente, enfim, para remunerar o governo no que se refere ao imposto de renda. E esse imposto ele é visto, então, como uma sobretaxa que pega muita gente aí de calça curta, muitos projetos, muitos investimentos que foram feitos com base na regra atual. A gente pode pensar, assim, pensando nos investidores pessoa física, para falar né, de tantos outros impactos, o investidor pessoa física, a gente sabe que muitos vivem de renda no mercado financeiro, explorando os dividendos. Esses investidores possivelmente continuem buscando essa fonte de renda, mas certamente vão começar a olhar para outros caminhos, né? Agora, se ele estava acostumado a receber 100, ele não vai mais receber 100, ele vai receber 80. E, dentre inúmeras alternativas que o governo tinha para colocar essa sistemática em prática, nos parece que ele acabou elegendo talvez uma das piores, porque o dividendo, tudo bem, ele é uma prática, a tributação do dividendo é uma prática adotada no mundo inteiro, mas você não pode, com isso, criar simplesmente um adicional de imposto de renda, que é o que está acontecendo com base nessa proposta do governo, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma coisa, por exemplo, vamos tributar o dividendo quando este chegar no beneficiário final, em nós, nas pessoas físicas, no não residente, que é efetivamente a pessoa que vai usar essa renda. Outra coisa numa cadeia ou num grupo de empresas, nós imaginarmos que tem uma holding com várias empresas, essa holding vai ter empreendimentos lucrativos, superavitários, outros investimentos talvez deficitários ou que precisam de caixa. E você imaginar que o dividendo da empresa lucrativa, para sair da empresa lucrativa, para ir para novos investimentos ou custear novas atividades, ele terá que ser tributado no meio do caminho, antes mesmo de chegar no beneficiário final, significa simplesmente, ou praticamente, aumentar essa alíquota do imposto que a gente está acostumado, né, a corporativa de 34%. O governo ele coloca
Opa, desculpa, pode falar. Essa é uma das maiores críticas ao projeto, né, Renato? Sim. O que se diz, o que o mercado lê, embora o governo diga que não, é que a tributação geral, a carga tributária no final vai ser muito maior do que a que se tem hoje. Então, a contrapartida dada pelo governo de diminuição do IR das empresas, que é uma diminuição bastante modesta, né? Uma diminuição de 2,5% em 2022 e mais de 2,5% em 2023. Essa diminuição, você entende que é suficiente para manter a carga tributária estável, dado esses 20% de dividendos, de tributação sobre dividendos, como está sendo proposto? Não, apenas assim em situações muito extremas isso vai acontecer. Se a gente pensar assim que, vamos pensar hoje, a empresa teve um lucro, um lucro tributável de 100, pagou 34, sobrou 66 na mão do investidor. Se, com base na nova regra, já vamos considerar essa redução de 5%, depois de um lucro tributável de 100, paga-se 29, sobrou 31, sobrou 5 a mais. Só que para você, se você tiver, né, numa situação de distribuir 100% do lucro, sobre os 71 você ainda vai ter mais 20%, né, algo em torno de mais 14. Ou seja, 29 mais 14, a gente vai chegar num número mais ou menos aproximado de 43, ou seja, um acréscimo da ordem de 10%. Então, em que situação essa compensação da redução de 5 faz frente ao aumento de 20? Numa situação em que a empresa segure a maior parte do dividendo. Então, assim, ao invés dela distribuir todos 71, ela vai ter que distribuir 5, 10, alguma coisa assim, para chegar nos mesmos 34 que ela pagava antes. Mas essa não é a nossa realidade, né? A própria lei das SAs impõe um dividendo mínimo de 25. Então, não é de se esperar, ou melhor dizendo, é de se esperar sim um aumento na carga tributária, e essa redução ela não é suficiente para neutralizar a tributação dos dividendos. Bom, já que nós estamos falando com o público da Genial, que é um público fundamentalmente investidor, um dos nossos focos nessa live tem que ser as mudanças no mercado financeiro, né? O que o governo está propondo de mudança que afeta o dia a dia dos investidores, dos clientes Genial. Hermano, você entende que essas mudanças estimulam o mercado financeiro, tornam os investimentos mais atraentes no Brasil ou não? Alexandre, primeiro, quais foram essas mudanças, né? Essas mudanças eu acho que a gente pode examiná-las em 3 grupos, talvez. O primeiro grupo é para os investimentos em geral, renda variável, bolsa e investimentos financeiros. Houve uma preocupação ou um intuito no projeto de lei nesse aspecto que eu acho que é bom, que é uma ideia de simplificação. Houve um certo pensamento condutor de uniformizar as alíquotas de tributação de renda variável e renda fixa em 15%, tá? Eliminando-se, por exemplo, renda variável, day trade era 20%, passou para 15%, né? Aplicações financeiras, aquelas alíquotas regressivas de fundos de longo prazo, que iam de 22,5% até 15% em função do prazo da aplicação, quando você ficava mais de 2 anos dentro do fundo, cairiam para 15%. Dentro de uma lógica de tornar os produtos equivalentes, os investimentos equivalentes do ponto de vista tributário, já que estariam sujeitos à mesma tributação. Outro exemplo que foi bastante comentado, os fundos de investimento imobiliário, que hoje têm uma tributação de 20% na distribuição dos seus rendimentos, exceto para pessoas físicas que adquiram essas cotas em bolsa, fundos que têm suas cotas negociadas exclusivamente em bolsa, que eram isentos, né? Passou a ser 15% também. Então, nesse aspecto... o novo FIAGRO, né, que acabou de ser criado, já vai ser tributado também, deixa de ser isento e passa a ser tributado quando recebido pelas pessoas físicas. Mal nasceu, né, coitado? Acho que isso é frustrante. É frustrante para o investidor, é frustrante para o mercado, sem dúvida.
É o típico caso que mereceria um carinho, né, um pensamento especial em termos de adequação das suas regras, talvez um timing diferente, um período de adaptação, né? Mas nada disso está previsto no projeto de lei. Então, esse é o primeiro caso. E existe uma preocupação, né, uma referência. Acabou com aquele IR dedo duro que você tinha nas operações de renda variável, mas que eu acho que não é algo muito relevante, patrimonialmente aquilo não é relevante, porque era passível de compensação também, dentro de uma lógica de você ter uma tributação sempre a 15%. E a apuração de ganhos líquidos de operação em bolsa passaria a ser trimestral, em vez de mensal, para supostamente facilitar a vida do investidor. Talvez facilite mesmo, em vez de fazer 12 recolhimentos mensais, para quem tem uma carteira muito ativa, você passaria a fazer 4, né? Mensais não, anuais, né? Perdão, passaria a ter 4, já passaria a ser trimestral. Mas, enfim, a outra categoria de alterações, e no geral, essas regras também propuseram uma suposta facilidade na compensação de resultados entre investimentos diversos, né? Mas na prática não é o que a gente vê pelo texto do projeto de lei. O projeto de lei ainda tem muitas falhas técnicas no que diz respeito aos dispositivos da legislação atual que seriam revogados ou modificados. Pela exposição de motivos, a gente vê a ideia de um sistema mais simples, mas na prática a gente ainda vê erros na indicação de dispositivos que supostamente deixariam de existir. E por que eu digo erros? Porque se eles fossem mantidos, acabariam causando uma oneração, né, uma piora do sistema em relação ao que a gente tem atual. Por exemplo, hoje você pode compensar resultados entre fundos diferentes de um mesmo administrador. Isso deixaria de ser possível na forma do projeto de lei, tecnicamente, como está redigido. Não me parece que seja a intenção do governo. E outro é a própria isenção das carteiras dos fundos de investimento, princípio básico da organização e tributação de fundos de investimento no Brasil. Dispositivo esse que estaria sendo revogado, me parece que por descuido do governo na hora de elaboração desse projeto, é algo que certamente tem que ser corrigido durante a tramitação. Então, essas são as mudanças bastante significativas. As demais, que eu vou passar mais rapidamente, a gente pode discutir maiores detalhes em perguntas, são para os fundos fechados. Outro ponto, né? Mesmo para os fundos abertos, os fundos estão sujeitos a comicotas. O comicote passaria a ser anual, em novembro, em vez de ser semestral. Né? Isso é uma boa alteração, porque num mercado mais estável, você permite um rendimento maior dos investidores do que na sistemática atual de 2 comicotes anuais. Sim, faz sentido. E aí, do outro lado, para os fundos fechados, foi criado um regime de comicotas, o equivalente a um comicotas anual para os fundos fechados, que atualmente não tem tributação, apenas no momento da amortização. Você teria uma tributação todo mês de novembro, anualmente, sendo que os estoques acumulados, os estoques de rendimentos, valorização da cota, acumulados pelos fundos fechados, seriam tributados logo de início, no mês de maio, com possibilidade de antecipação para o mês de janeiro, com uma tributação de 10%. Né? Então, essa é uma alteração relevante que certamente vai dar muita discussão, especialmente com relação ao estoque, né, de tributação. Né? E houve ainda mudança importante no regime de tributação dos fundos de private equity, nos FIPs, que acho que foge um pouco do nosso tema de discussão, mas a gente pode entrar em detalhe caso haja interesse, Alexandre. Tá certo. Uma das perguntas aqui, começando para a gente tentar deixar o nosso assunto um pouco mais dinâmico, a Aline fez uma pergunta, diz que opera na Bolsa e pergunta genericamente o que a gente acha que a reforma tributária pode afetar no dia a dia dela. Renato. Eu acho que assim, todo mundo tem as suas estratégias, né? Quando vai operar na Bolsa de Valores. Então, assim, uma estratégia que certamente vai ser afetada é a que decorre, né, de você, eventualmente, não é todo mundo que faz isso, né, mas muitas pessoas compravam as ações quando elas ficavam ex-dividendos, para ter um custo alto, recebia o dividendo e vendia depois, na sequência, gerando uma perda para compensar com ganhos futuros. Essa prática, ela, além de
não ser mais aplicável, ela se torna desvantajosa, né? Hoje em dia é mais caro você receber, quer dizer, hoje em dia não, né? Caso o projeto de lei seja aprovado, vai ser mais caro você receber um dividendo do que você ter um ganho de capital. Então, eu imagino que quando as companhias anunciarem que vão distribuir um dividendo, vai ter uma corrida, ou pode ter uma corrida de venda aí de ações por conta dessa diferença de alíquota, né? O ganho na venda é de 15% e a tributação do dividendo, né, prevista em 20%. Então, essa é uma primeira alteração. Acho que tem outras, né, assim, de postura das próprias empresas, e principalmente agora no curto prazo, né? Que será que essas empresas, né, as companhias abertas, vão fazer com o seu estoque de lucros? Será? Algumas podem pretender, porque vamos lembrar também o seguinte, né? As empresas são listadas, estão no mercado, mas a grande maioria avassaladora tem um controlador, e às vezes esse controlador pode querer e esperar e ter a expectativa de que esse dividendo vai chegar. Portanto, pode ser que por força dessa necessidade ou expectativa do controlador, a gente veja aí no segundo semestre algumas distribuições atípicas de dividendos, ou, ainda que não haja o pagamento, mas pelo menos a deliberação de distribuição do dividendo como forma de evitar essa tributação no ano que vem. Ainda tem esse debate técnico-jurídico, né, da tributação, do qual o montante de dividendos será tributado segundo o projeto de lei. A regra que o projeto traz é todo e qualquer dividendo distribuído a partir de 2022, não interessando a sua origem, o ano contábil de sua origem, né? E para que todos nós aqui saibamos e estejamos na mesma página, esses dividendos eles ficam marcados na contabilidade de cada uma das empresas. Esses resultados ficam marcados de forma que seria perfeitamente possível dividir, entender o que é o dividendo de um ano anterior ao projeto de lei, a vigência da lei, se o projeto passar, né, e dividendos gerados em anos posteriores. Isso é mais um tema daqueles que provavelmente vai se alongar pelos tribunais brasileiros por muitos e muitos anos, gerando questionamentos, custos tributários, enfim. São detalhes que parecem que não tem nada de bobos, né? E que, na verdade, tornam o dia a dia tributário no Brasil caótico como é. Sim. Eu acho que assim, você tocou num ponto que me deixa pessoalmente assim chateado ou traído. Deixa eu me explicar aqui, né? Essa questão que você mencionou de ser possivelmente identificável o ano de geração, eu diria que vai além disso. Hoje em dia, a regra é que apenas os lucros gerados após 96 é que são isentos. De modo que, se você, por acaso, distribuir um lucro de 95, você vai ter que pagar imposto. Então, assim, o governo, ele não se atentou para o critério atual, ele quebrou, vamos dizer, esse paradigma e falou assim, não, enquanto me interessava, eu tinha um certo carimbo. Agora que não me interessa mais, eu vou retirar o carimbo e todo e qualquer lucro estará sujeito à tributação a partir de sua deliberação. Então, é muito, assim, desagradável essa postura, para dizer assim, do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista jurídico, a gente também tem argumentos para se contestar isso. Mais do que argumentos, a gente tem uma situação razoavelmente recente na qual o Supremo Tribunal Federal refutou uma pretensão semelhante do governo. Só para rapidamente expor a situação, a gente, até um determinado momento, as empresas brasileiras que investiam no exterior não tinham que tributar os seus lucros auferidos no exterior. Depois veio uma mudança na legislação e o fisco falou assim, olha, daqui para frente, quando você trouxer o seu lucro do exterior, você vai ter que tributar.
Aí o físico percebeu que ninguém trazia, ninguém tributava, ele mudou a regra e falou assim, ó, daqui para frente, independente de você trazer ou não, você vai tributar no final de cada ano. E, by the way, tudo aquilo que você não tiver tributado até então, você vai ter que tributar. Então, assim, ele, né, de maneira similar, ele foi buscar aí uma tributação de lucros auferidos no passado. E aí o Supremo Tribunal, ele considerou legal a tributação automática dos lucros e tal, mas ele falou, não, mas espera aí, essa regra não é hábil a permitir que o fisco busque a tributação dos lucros que existiam antes dessa regra, né? Então, assim, não é muito diferente do que a gente está dizendo aqui, né? A gente tem uma regra, a regra do jogo, e o fisco muda essa regra e quer atingir eventos, ou enfim, um estoque de lucros que já existe. Então, realmente vai ter contencioso, muito contencioso pela frente. Como sempre, né? É. E falando em exterior, em regras no exterior, acho que um dos temas que a gente deveria falar é exatamente aqueles investimentos de pessoas físicas no exterior, né? Como é que vai ser tributado, como é que vai ser a realidade a partir de agora, pelo projeto de lei, das pessoas que têm uma estrutura no exterior, a sua contribuição ao capital, que hoje em dia não é tributado, né, dependendo, nunca é tributado, enfim. Como é que fica essa realidade, Hermano, para os brasileiros que têm estruturas, que têm investimentos no exterior? Essa foi uma outra alteração muito significativa feita na legislação, que ressuscitou, de alguma forma, um projeto que já tinha sido apresentado sob a forma de uma medida provisória em 2013, que era a medida provisória 627, que foi, na época, rechaçada, né, pelo Congresso Nacional, mas que, em síntese, o que está sendo retomado agora, no âmbito da nova proposta de reforma tributária, é que pessoas físicas brasileiras que tenham empresas controladas no exterior, localizadas em paraíso fiscal ou regime de tributação favorecida, e há listas editadas pela Receita Federal para identificar quais são esses países. Os paraísos fiscais, nos casos de país de tributação favorecida e outros para os regimes fiscais privilegiados, os lucros formados por essas empresas, eles hoje só são tributados aqui no Brasil quando distribuídos para o sócio. De acordo com esse projeto, eles passariam a ser considerados como se tivessem sido distribuídos para fins tributários, portanto, se tornariam tributáveis aqui no Brasil anualmente na data de encerramento, de levantamento do balanço anual dessas sociedades. Então, se a sociedade tem um ano fiscal que se encerra em 31 de dezembro, e é por um lucro nesse balanço, até o final de janeiro, mês seguinte, ela deveria recolher imposto de renda sobre esses lucros, como se eles tivessem sido distribuídos, e ainda que efetivamente não tenham, né? Esse imposto incidiria aqui a alíquota de 27,5%, o que representa um ônus bastante significativo para quem tem estruturas de investimento no exterior através dessas empresas. Na minha visão, foi uma tributação exagerada. O argumento de que outros países adotam regras semelhantes de transparência, sinceramente, não me convence, especialmente porque a quantificação dessa tributação foi muito além, até mesmo do que se queria como padrão para aplicações financeiras aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, dividendos pagos por uma empresa brasileira são tributados a 20%. Provavelmente será menos, de acordo com o que está sendo discutido no Congresso Nacional, como já tem sido sinalizado pelo próprio governo, já nas discussões relativas à aprovação desse projeto. Aplicações financeiras aqui no Brasil são tributadas a 15%, IR-fonte unificado para a grande maioria delas, como acabamos de comentar. Agora, investimentos no exterior são considerados como automaticamente distribuídos, ainda que não tenham sido, e com uma alíquota bastante pesada de 27,5%. Isso, acho que quem está nessa situação deve ficar especialmente atento, porque essa tributação ocorreria independentemente da distribuição, independentemente desse dinheiro ser trazido aqui para o Brasil, e uma tributação que pode decorrer da própria variação da carteira marcada a mercado na contabilidade dessa empresa estrangeira. Esses ativos financeiros, o valor deles varia, né? São marcados a mercado, disso pode resultar um lucro contábil,
que nessa visão do fisco se transformaria em um lucro fiscal automaticamente tributável aqui, com um ônus bastante pesado para esses investidores. Acho que é um ponto que merece bastante atenção para quem tem investimentos offshore organizados nessa forma, que é a forma tradicional, segura e muito utilizada historicamente para a organização de investimentos no exterior, por várias razões, não apenas tributárias. Sem falar que a gente possivelmente nessa matéria vai desaguar em mais um debate nos tribunais, em mais uma vez trazer ou não trazer a segurança jurídica que se espera para que os investidores possam fazer seus investimentos no Brasil, enfim, montar suas Certamente, estruturas, ter previsibilidade, né, que é certamente, algo né, que a Alexandre? nossa realidade tributária não permite. Certamente, até porque se a gente pensar, por mais até que o Supremo já tenha se manifestado favoravelmente à tributação automática de lucros de empresas brasileiras que investem no exterior, depois de uma discussão que demorou quase 15 anos, né? Mas o caso das pessoas físicas realmente é muito diferente. As pessoas jurídicas fazem uma contabilidade muito mais complexa, fazem compensação, tem regras mais sofisticadas e as pessoas físicas, fundamentalmente, são tributadas de acordo com o regime de caixa. O que está propondo por essa regra é uma tributação que se baseia exclusivamente em presunção. Você presumir que houve uma distribuição, rompendo com uma tradição antiga assim, do nosso sistema tributário, que dá segurança para as pessoas físicas, que é ser tributado quando eu troco o meu investimento por dinheiro. Até porque, se Eu eu tenho acho, uma empresa né? no exterior que investe numa determinada ação, que hoje vale 100, amanhã ela pode valer 80, no outro mês vai 120, quer dizer, é da própria essência isso, né? Então, é realmente bastante perigoso. É, é, Alexandre, posso só aproveitar o gancho aqui claro. e só comentar de algo que no final do projeto de lei, né, e tem uma relação de vários dispositivos com revogações. E tem uma revogação ali que merece, né, todas as pessoas têm que estar atentas a ela, em relação a esses investimentos de pessoa física no exterior. Assim, historicamente, né, existe hoje uma disposição que fala o seguinte: se você tem um saldo numa conta corrente no exterior, não remunerada, a variação cambial desse saldo não é sujeito à tributação. Então, você tem lá uma conta, onde quer que seja, X mil dólares, que você tem por qualquer razão, porque você colocou, tem aquele valor para aportar na sua offshore, ou, enfim, para algum uso pessoal, e você não tributa essa variação cambial. Esse dispositivo foi revogado. O que, assim, o que será que o governo quer, né? Como o irmão estava comentando, a pessoa física é tributada por regime de caixa e a moeda também oscila. Então, chegou no fim do ano, eu tive um ganho de variação cambial, eu vou ter que tributar isso, mas eu nem estou usando, pode ser simplesmente uma reserva. Muita gente tem reserva no exterior, né? E, e aí, o ano seguinte, a gente tem uma queda na variação cambial, e eu já paguei o imposto à toa. Então, assim, tem situações realmente delicadas e que as pessoas têm que ficar atentas a essas pequenas, mas variadas modificações na legislação. Não, e coisas até talvez um pouco simples que a gente nem pensa num primeiro momento, a gente fala em reservas, quando você fala em reservas, teoricamente você está pegando uma classe um pouco mais alta, mas hoje em dia já é relativamente comum, algumas pessoas têm contas nos Estados Unidos para manter um saldo lá em dólar, para pagar as suas viagens, eventualmente, uma coisa nada sofisticada, uma coisa nada de altíssima renda, claro que a gente está falando de pessoas que têm um padrão um pouco melhor, mas elas vão ser surpreendidas por uma mudança na lei, por uma mudança na sistemática, melhor dizendo, que traria para elas uma tributação que elas nem sabem que existe. Tudo bem que hoje a maneira como o fisco teria acesso a isso ainda é um pouco complexa, mas o mundo está mudando, as trocas de informações entre os fiscos é uma realidade, a gente sabe disso, quem trabalha com o direito tributário sabe o quanto isso vem andando de maneira definitiva e é o caminho onde você vai chegar. Então, assim, será que essa complexidade é justa
com quem aqui no Brasil vive uma realidade tributária completamente diferente, um método tributário completamente diferente? Não sei, realmente. O que você acha, irmão? Eu acho que o governo quis mirar muito, ao contrário do que sugere a própria exposição de motivos, no aumento de arrecadação e não se preocupou com a simplificação. Por exemplo, quem tem a carteira de investimentos no exterior que não está dentro de uma pessoa jurídica, aquilo é um pesadelo para declarações. Você, diferentemente de aplicações de renda variável e renda fixa no Brasil, você não tem tributação de ganhos líquidos, você não tem compensações entre investimentos da mesma natureza. Então, a pessoa se vendeu, se teve um ganho de X, né, de 100 numa determinada operação, mas teve uma perda de 300 em outra, ela vai continuar tributando esse ganho de 100 que ela teve, porque ela não pode fazer essa compensação. Né? Uma declaração consolidada desses ativos, eu acho que o governo realmente perdeu a oportunidade de resolver isso. Como você falou, o investimento no exterior não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Passou a ser uma realidade para muitos investidores aqui no Brasil. Então, em muitos pontos, o projeto ele se volta exclusivamente para a arrecadação, em detrimento de segurança jurídica, em detrimento da própria simplificação, que seria uma das justificativas que passou ao largo em muitos dispositivos. Esses detalhes ainda vão ser bastante discutidos no Congresso, né? Antes da gente passar para as perguntas, acho que um outro tema que é de interesse das pessoas e que afeta o dia a dia de muitas pessoas na classe média é a possibilidade da antecipação da tributação do ganho de capital, por uma sistemática um pouco diferente, na verdade, na venda de bens imóveis, né? Como isso vai ficar pelo projeto, Hermano? O projeto tem um dispositivo que me parece interessante, esse sim, mas que não tem nada a ver com uma reforma tributária. É um programa excepcional que seria aplicado uma única vez, ainda sujeito à regulamentação pela Receita Federal. Mas que era proprietários, quem é proprietário de um imóvel até 31 de dezembro, se o projeto for aprovado, de 2020, quando chegasse durante uma janela de tempo em 2022, poderia optar por reavaliar esse imóvel, ou seja, subir o seu custo de aquisição desse imóvel para fins tributários, pagando um imposto menor do que seria devido normalmente numa venda. O imposto devido normalmente numa venda varia de 15% a 22,5% do ganho obtido, normalmente 15%, né, para a imensa maioria das operações imobiliárias, que são os ganhos até 5 milhões de reais, sim, mas pagando-se, agora você poderia pagar 4% para elevar esse seu custo, o que evidentemente, se você tiver uma expectativa de venda daquele imóvel no curto, médio prazo, parece ser algo muito vantajoso em muitos casos, porque você vai subir o seu custo pagando 4% e economizar 15%, que seria devido sobre esse ganho. Né? Eu digo na maioria dos casos porque quem tem imóveis há muito tempo, né? Aí a depender da época, década de 80 e etc., em função dos fatores de redução do ganho de capital com base no tempo, pode ser que esses 4% nem valham a pena. Né? E ainda assim, só para não deixar de fazer uma crítica... Desculpe te interromper, mas é importante ressaltar que nesses 4% não há qualquer redução. Né? É sobre o valor investido no exatamente. E a sistemática de ganho de capital traz, né, algumas reduções, alguns limites de isenção, etc. E ainda assim, só uma crítica rápida, eu acho que esse projeto, esse dispositivo especificamente, que evidentemente é bom, né? Toda a redução de tributo é sempre festejada. Agora, já havia um projeto em discussão para a criação de um programa especial chamado REARP no Congresso Nacional, já aprovado pelo Senado, inclusive, que era mais vantajoso que esse, inclusive. Até porque pegava outros ativos, participações societárias, por exemplo, que não apenas imóveis. Então, esse projeto que já estava mais avançado, acaba, de certa forma, sendo colocado um pouco de lado para se jogar a luz, jogar o foco sobre esse dispositivo específico dentro de um projeto maior de reforma tributária e, de novo, isso aqui seria uma regra excepcional ali dentro, não tem a ver com a estrutura do nosso sistema tributário. Bom, algumas perguntas que a gente tem aqui falam um
pouco sobre o processo e o que o governo pode fazer, né? O que vocês acham que dentro desse projeto há de gordura que o governo colocou para que a negociação comece no Congresso, ou o que vocês acham que realmente é o núcleo que eles entendem que deveria ser aprovado de qualquer forma, que pretensamente é o objetivo mínimo que o governo quer alcançar? Renato, você está no mudo. Bom, o projeto ele é tão amplo e tem tantos pilares que até é difícil da gente imaginar que ele seria aprovado na íntegra, como também parece ser difícil acreditar que ele simplesmente não vai ser aprovado. Apesar de que existem, né, várias entidades que entenderam que o governo pesou tanto a mão que é mais fácil simplesmente brigar para que ele simplesmente não seja aprovado do que ficar escolhendo pontos melhores ali. Agora, qual é o objetivo, talvez público, né, assim, desse projeto? Há a intenção de se compensar a perda de arrecadação em razão do aumento do limite de isenção do imposto pago pelas pessoas físicas e também das faixas. Isso leva a essa perda de arrecadação, ela precisa ser compensada. Onde é que me parece que o governo vai ter mais sucesso em conseguir recompor essa perda de arrecadação? Bom, existem alguns pontos que levam a uma arrecadação imediata, por exemplo, a tributação do estoque do fundo fechado, certamente ali, eu lembro que lá em 2017, quando o governo já teve essa pretensão, falava-se numa arrecadação de aproximadamente 6 a 7 bilhões só com a tributação dos fundos fechados. Então, por mais que seja discutível essa legalidade, me parece que é um ponto que o governo vai tentar manter pela rapidez com que você consegue arrecadar um recurso, e ele até dá um descontinho, né? Ao invés de pagar 15, a pessoa tem a possibilidade de pagar 10, então talvez ele consiga afastar algum contencioso, e me parece que aí, fora isso, a outra medida que vai trazer um impacto brutal é a tributação dos dividendos. Existem N outras medidas, né, várias que a gente não comentou aqui, sobre a tributação corporativa, que trazem impactos também relevantes, mas que, que, cujo efeito arrecadatório não é tão certo e não dá para contar muito com um efeito no curto prazo. Então, assim, eu apostaria que assim, o fisco vai realmente insistir na tributação dos dividendos, na tributação dos fundos fechados, enfim, e em outros pontos que ele esteja enxergando que ele vai ter uma rápida compensação, um rápido alívio aí para fazer frente a essa desoneração ou essa isenção que ele pretende conceder. Mas a tributação do fundo fechado, por mais que seja uma garantia de caixa imediata com essa tributação do estoque, como você bem lembrou, na verdade o Congresso, agora outro Congresso, outra legislatura, enfim, eu acho que existe uma má vontade muito grande com esse assunto no Congresso, porque, inclusive, muitos investimentos do exterior, muitos investimentos do estrangeiro feitos no Brasil estão baseados nessa sistemática atual, né? Então, isso pode ter um efeito imediato de caixa, um efeito imediato para os números do governo, mas isso pode realmente acabar afastando um pouco investimentos diretos que são feitos hoje, enfim, que contam com essa estrutura que é benéfica, que, de certa maneira, difere no tempo a tributação dos ganhos havidos aqui, né? O que você acha, Hermano? Eu acho que sim, Alexandre. Realmente
Ainda bem que eu fiquei em segundo para responder essa pergunta, porque essa foi a mais difícil. Ainda bem que sobrou para o Renato. Me dei bem aqui, porque fazer essa previsão no cenário atual do Brasil realmente já é difícil normalmente, né? No cenário atual é ainda mais difícil. Agora, comentários, mas eu concordo totalmente com tudo que o Renato falou, acho que tem alguns grandes temas que são os que a gente tem que estar mais preocupado. Eu estou no grupo que acho que esse projeto deve ser rechaçado como um todo, porque eu acho que ele não foi... eu acho que ele chegou muito mal para o Congresso Nacional, ele vem com duas ideias que são muito antípodas, assim. Na verdade, ele quer, ao mesmo tempo, o governo quer declaradamente aprovar isso a toque de caixa para poder ter essa arrecadação muito significativa já no ano que vem, né? Lembrando que é um ano de eleição, inclusive. O recesso, não imagino. Eu acho que vai ser uma data importante, o recesso, saber se foi aprovado, se teve algum andamento significativo antes ou não do recesso. E, ao mesmo tempo, claramente apresentou um projeto gordo, quer dizer, cheio de pontos excessivos, já na expectativa de haver uma negociação que já começou a ser declarada antes mesmo de você ter discussões técnicas em comissões e assim por diante, né? Mas o resultado total final foi muito ruim, quer dizer, é um projeto com mudanças muito significativas, com expectativa de produzir os seus efeitos muito rapidamente, com aumento de carga brutal para vários setores da economia, ou atores da economia, muito importantes, né? E que não tenho dúvida que vai representar um aumento de carga tributária muito significativo, inclusive para investidores estrangeiros, e é de a gente se perguntar se o momento é adequado para isso, depois da maior crise pela qual a gente já passou, ainda está passando, começa a ensaiar uma melhora o país e é surpreendido por essa notícia. Tanto é que no dia 25/6, quando saiu o projeto, reflexo na B3 foi imediato, né? Então, acho que não tem outro caminho senão rechaçar totalmente. Mas temos que ficar muito atentos, porque é um projeto prioritário para o governo. Então, tem coisa que pode sair, sim. Outros comentários aqui. Alguém pergunta se os grandes fundos farão questionamentos jurídicos, estou entendendo, né, acerca da possível inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo menos, da taxação dos dividendos. Acho que isso aí é uma pergunta bem para vocês nos escritórios. O que vocês estão percebendo dos gestores? Claro que está tudo muito recente, mas o susto já foi dado, né? Então, o que vocês acham que, na prática, está sendo a reação dos gestores e do mercado financeiro a esse projeto? Eu acho que está todo mundo ainda digerindo. Tem aquela questão de que, acho que não tem definição melhor para usar aquela expressão antiga: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Você não pode ficar parado, e você também não pode se antecipar, porque você não sabe qual vai ser a cara desse projeto, se é que vai ter um projeto no fim do ano. Por outro lado, nada impediria desse projeto ser aprovado no dia, né, no apagar das luzes do fim do ano. Se você não se mexeu, você não se mexe mais, né? Então, assim, realmente é uma situação que faz com que todo mundo tenha que ficar muito atento e possa reagir com a velocidade que seja necessária. Agora, assim, em relação ao dividendo especificamente, sim, tem uma questão de você pretender tributar o dividendo de anos anteriores. E em relação a isso, eu acredito que vai ter muita gente brigando na justiça, né? Quem não tiver alternativa, tiver um saldo relevante, não pudesse antecipar, enfim, tiver seus obstáculos, o que vai restar? Ou pagar ou brigar. E eu acho que muita gente vai acabar brigando. Agora, para o ano seguinte, né, em relação aos lucros que forem gerados a partir de 2022, eu não vejo muito, assim, argumento para você tentar contestar essa tributação. Assim, né, se tivesse sido aprovado de maneira legal, com essa discussão,
Assim, não me ocorre nenhuma ilegalidade em relação à cobrança da aprovação para o futuro. Entendi. Eu concordo, acho que é uma decisão política, não jurídica. A discussão vai estar sobre tributação do passado, né? Se quiser tributar estoque de dividendos para frente, eu também não vejo. Por isso que esse processo legislativo é tão importante, para que essas alíquotas sejam calibradas, porque eles não passem a ter uma tributação ainda maior do que a gente tem hoje. Acho que nessa linha de aumento de carga tributária, uma das coisas que a gente acabou não comentando aqui, mas que já é de conhecimento de todo mundo que está acompanhando a matéria, é o fim da dedutibilidade do JCP, o famoso juros sobre capital próprio, que também é uma regra criada nos anos 90, e que o projeto de lei extingue a vantagem tributária que ele tem. Então, praticamente, isso acaba no dia a dia das empresas e, como alguém comentou aqui conosco, tudo isso resulta em um aumento de custo na ponta final, né? A verdade é que quem paga tributo é pessoa física. Então, todas essas mudanças e todas essas regras mais rígidas acabam trazendo à pessoa física, à ponta final, um incremento de custo, que é a famigerada e conhecida carga tributária brasileira, né? Nesse ponto, embora todo mundo concorde que os desafios são muito grandes para fazer uma reforma tributária no país, a falta de diálogo ou envio de um projeto tão grande, tão amplo, sem muita discussão prévia, quer dizer, sem qualquer discussão prévia, mas vá lá que se discuta no Congresso Nacional, mas ainda mais com o ritmo que alguns congressistas querem impor ao projeto, faz com que tudo isso só piore a nossa realidade tributária no médio e longo prazo e não melhore, né? Que deveria ser que se deveria buscar. O que você acha, Hermano? Estou 100% de acordo com você, Alexandre, por isso que eu acho que esse projeto é ruim e vou até além, tá? Você fala em aumento de custo tributário para a pessoa física que está no final da ponta dessa estrutura, mas eu acho que essa pessoa física ela deve ser entendida no sentido ainda mais amplo, tá? É o efeito que isso vai produzir para o assalariado, para o trabalhador, porque esse aumento de carga tributária brutal que se espera para muitos setores da economia certamente vai ser refletido em capacidade de contratação, capacidade de se estimular o desenvolvimento, né? Ou se promover ou se financiar o desenvolvimento. Então, acho que serão os mais penalizados. O argumento de que você teve uma desoneração da tributação da renda das camadas mais baixas, assim, da pirâmide, que foi uma correção que ficou abaixo da inflação, nem de longe compensa os potenciais efeitos negativos muito desastrosos que esse grande aumento de tributação vai acarretar nas empresas em geral. Então, vejo isso com muita preocupação. Se houve uma simplificação, como a Juliana escreveu aqui no nosso chat, se houve uma simplificação nas aplicações financeiras, com uma alíquota única, alguns incentivos, como o fim do come cotas e uma apuração trimestral, enfim, algumas coisas que efetivamente ajudarão, né, se caso seja aprovado o projeto, ajudarão ao investidor. Na verdade, todas as outras pontas, principalmente a das empresas e, enfim, algumas outras questões, acabam prejudicando o sistema como um todo, pelo menos da maneira que os técnicos, que os advogados, que os tributaristas conseguem ler o projeto hoje, né? Acho que a gente está chegando ao nosso fim. Renato e Hermano, se tiverem algum comentário, alguma coisa que vocês entendam que possa ser dita ainda para o nosso público? Não, gostaria só mais uma vez de agradecer, enfim, de nos dar boa sorte a todos. Vamos ver se essa discussão resulta em algo palatável. Acho que, assim, me alinho com o Hermano, acho que, assim,
um projeto dessa magnitude não pode ser discutido em tão curto espaço de tempo. Isso demanda uma discussão séria, os efeitos vão ser de longo prazo e a gente não pode perder uma oportunidade como essa para, ao invés de melhorar, tornar a coisa pior do que está. Assim, realmente é triste abrir mão de uma oportunidade dessa, e acho que a gente tem que realmente, enquanto sociedade, provocar o debate e buscar um aperfeiçoamento e um efetivo aperfeiçoamento das regras tributárias. Faço minhas as palavras do Renato, que resumiu muito bem. Especialmente agradeço a todos os presentes aqui que acompanharam esse nosso bate-papo e continuarão acompanhando depois pelo YouTube, né? E gostaria de agradecer novamente a Genial na pessoa do Alexandre, por organizar e conduzir tão bem esse nosso debate aqui hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a vocês, Renato e Hermano. Foi um prazer poder contar com as opiniões de vocês e dos seus escritórios. O assunto ainda vai se desenrolar por muito tempo. Temos aí semanas bastante interessantes para o mercado financeiro nesse sentido. E nós aqui na Genial estamos de olho. Vamos continuar acompanhando o assunto e eventualmente trazendo novas lives. E se você curtiu esse vídeo, por favor, vai aqui no joinha aqui embaixo, curta e continue acompanhando o nosso canal para ter as novidades do mercado financeiro. Abra sua conta em Genial, www.genialinvestimentos.com.br. Boa noite, muito obrigado a todos.